Boa noite a todos. Paz seja nesta casa e em cada coração. Jesus Cristo nos ensinava dessa forma. E o meu coração está muito alegre e agradecido por estar aqui de novo nessa casa onde a gente tem muitos amigos. Eu já estava com saudade de voltar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância do culto do Evangelho no lar. O que eu acredito não é novidade para ninguém aqui, não é verdade? Vocês sabem há quantos séculos ou milênios existe o culto do Evangelho no lar? Sabem? Pois é. O Espírito Neio Lúcio registra para nós nesta obra, Jesus no Lar, a primeira lição, intitulada O Culto Cristão no Lar. Foi um momento muito importante quando Jesus estava reunido com todos os discípulos na casa de Simão Pedro, e ele sempre tinha uma conversa com os seus discípulos e aproveitava a oportunidade para deixar bem feito um ensinamento, para que eles não esquecessem jamais. E aqui ele estava conversando com Pedro, Pedro perguntava, Jesus respondia, Jesus indagava, o Pedro falava, e no final daquela conversa, Jesus disse assim para Pedro. Ele se calou por alguns instantes e depois retomou a palavra e disse para Pedro: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Jesus perguntando, e a pergunta ecoa até hoje aos nossos ouvidos. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E não é exatamente o que nós estamos vivendo, gente? Uma verdadeira desarmonia em todos os cantos da terra. Como que nós vamos consertar tudo isso? E aí ele diz: se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? Se eu convivo no meu reduto doméstico com poucas pessoas durante um determinado tempo e não consigo me adaptar, aceitar as pessoas, as suas limitações e as suas diferenças, como é
que nós vamos respeitar Deus? Porque está muito longe ainda de vermos Deus. Nós sabemos que o Pai é a inteligência maior, a causa de todas as coisas. E que está em nós, porque nós somos obra de Deus. Mas para vermos Deus, ainda precisamos de caminhar muito chão, não é verdade? E aí Jesus olhou para todos que estavam ali naquela sala modesta, na casa de Pedro, fez um pequeno intervalo, como assim para as pessoas presentes refletirem sobre as suas palavras, sobre os seus ensinamentos, e continuou. Pedro, agora ele disse exatamente, diretamente para Pedro: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com seus olhos lúcidos e humildes, e Jesus então encerrou aquela conversa dizendo que a partir daquele momento, na casa de Simão Pedro, ficaria aberto na terra o primeiro culto cristão do lar. Isso na época de Jesus. Portanto, temos mais de 2000 anos que Jesus nos ensinou a reunir em família para estabelecermos a paz dentro do nosso lar. O culto é muito mais antigo do que a casa espírita. A casa espírita, ela não tem nem 200 anos que ela existe organizada como nós conhecemos. E o culto há mais de 2000 anos. E a gente vem na casa, participa, frequenta, mas ainda não se despertou para a importância de estarmos reunidos no nosso lar, entre as 4 paredes, para a realização do culto no lar. Vocês acreditam que o culto pode modificar alguma coisa para nós, na nossa vida? Pode nos ajudar a resolver os nossos problemas? Então, o Chico conta que certa feita ele foi visitado por uma família e essa família estava vivendo problemas de toda espécie dentro de casa. Materiais, familiares, de relacionamento, de trabalho. Estava um verdadeiro caos, aquela casa e aquelas pessoas que ali residiam. E aí alguém orientou aquela família a buscar o Chico.
pedir auxílio para o Chico, orientação para o Chico, naqueles bons tempos, né? Que o Chico estava aqui bem próximo de nós. E assim eles fizeram. Chegando lá, explicaram para o Chico a situação todinha que eles estavam vivendo. Aí o Chico disse assim: olha, vocês vão realizar o culto no lar durante 6 anos. Depois dos 6 anos completos, Jesus vai enviar um prêmio para vocês. Ora, gente, partindo do Chico essa fala, quem é que não ia acreditar e muito menos querer receber um presente de Jesus? Então eles voltaram para sua cidade, para sua casa, e permaneceram fiéis às orientações que o Chico deu, sempre esperando que os 6 anos se completassem para poder receber o presente de Jesus. E aí então chegou os 6 anos de culto. E eles estavam numa ansiedade, assim, uma coisa fora do comum. E a gente pode imaginar, né? E aí, então, naquele dia que estava fazendo 6 anos, eles terminaram o culto, todo mundo na expectativa, esperaram até meia-noite daquele dia para que Jesus mandasse o presente. Mas acontece que não houve nenhuma novidade. E no outro dia de manhã, quando eles acordaram, eles perceberam que havia entrado alguém na casa deles, levado vários objetos que eram da família, inclusive um valiosíssimo diamante que aquela família guardava. Passava assim de uma família para outra. E aí é claro e evidente que nessa hora o que eles pensaram? O Chico nos enganou, prometeu e não cumpriu. E aí voltaram no Chico. Se fosse a gente, faria do mesmo jeito. Foram no Chico. Chegou lá, contou a história direitinho, que haviam feito culto, que esperaram Jesus e que nada aconteceu, além daquelas criaturas que adentraram a casa deles e levaram os seus pertences. Aí o Chico deu uma boa de uma gargalhada e disse assim: mas o presente era exatamente este. E eles ficaram sem entender, não é? Como assim? O que o Chico estava querendo dizer? Aí ele foi explicar, falou: olha, o valor daquele diamante era incalculável, uma pedra muito valiosa. E houve tantos crimes e tantos suicídios por causa dessa pedra que vocês estavam guardando dentro da sua casa, que vocês estavam convivendo dia e noite com quase uma centena de obsessores. Oi, gente, um espírito nos influenciando já é muito, né? Imagina quase 100. Por isso que aquela família estava naquela dificuldade. Aí o Chico continuou explicando, falou: olha,
durante esses 6 anos, com a realização do culto do Evangelho no lar, a maioria desses obsessores foram esclarecidos, foram encaminhados, foram doutrinados com o culto, mas 28 estavam renitentes. Não queria sair de jeito nenhum e não aceitava de maneira nenhuma as preces, a doutrinação, o esclarecimento e a ajuda que os espíritos ofereciam. E por essa razão, o único jeito que a espiritualidade viu foi fazer com que alguém levasse o diamante. Porque levando o diamante, o que aconteceu? Os 28 foram atrás do diamante, porque era aquilo que eles queriam. Será que isso pode acontecer mesmo, gente, conosco? Pode acontecer isso e muito mais que isso, porque é um momento muito significativo para nós, quando estamos reunidos em nome de Jesus, abrindo o Evangelho, estudando seus ensinos, procurando compreender para colocar na nossa prática diária. Então, dentro do lar, o que a gente encontra? Família, problema, não é? Será que tem na Terra alguma família que não tem problema? Se não tivesse, eu estaria aqui. A gente imagina, né? Olha os outros assim, fala, não, que família bonita, parece que tudo tão certinho, né? Por que a minha não é desse jeito? Mas é isso que nós encontramos dentro do lar. Famílias, problemas. Irmãos que se antagonizam, não combinam de forma nenhuma. Cônjuges em litígio. E agora, nos dias atuais, virou moda, né? Marido mata a esposa mata o marido, não é? E às vezes por questões que nem eram tão graves assim. Animosidade entre filho e pai e farpas de ódio entre filha e mãe. Isso é o comum em todos os lares. Porque é lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Então, se eu devo demais para alguém, Deus estabelece, através das suas leis, que eu esteja todos os dias, às 24 horas, convivendo com aquela criatura, para que eu possa devolver para ela pelo menos uma parte daquilo que eu lhe devo. E nós sabemos também que a justiça celeste estabeleceu que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode fazer o que quiser, pode aprontar, né? Pode pintar o que quiser e quanto quiser, mas uma coisa é certa: depois nós vamos colher. E com muita dificuldade. Então, os cobradores reencarnados, junto às dívidas dentro do lar, um querendo receber do outro. Às vezes um é mais devedor do que o outro, mas tudo cobrando o tempo inteiro um do outro aquilo que nós lhe devemos, e Deus permite. Portanto, se nós acendermos a claridade do Evangelho no lar,
nós vamos conseguir amar essa família problema que nós temos. Porque é a família certinha que nós precisamos. Gente, Deus jamais se equivoca e não erra nunca. Não adianta espernear e achar que está no lugar errado, que não devia de ter nascido ali com aquela família. Não era esse o pai, não era essa a mãe, não é esse o irmão que eu queria, não é essa família. Mas é essa a que nós precisamos. E a bondade de Deus é muito grande para todos nós, que Ele permite que seja dessa forma, para o nosso bem. Porque senão, gente, nós não vamos acertar nunca os nossos débitos. O que a gente quer com uma pessoa que a gente não gosta e não suporta? O que a gente quer dela? Ela fique longe. Distância. Se puder para ela ir lá para o Polo Norte, nós ficamos aqui no Polo Sul, para nunca mais eu encontrar com ela. É isso que a gente quer. Mas e aí, como que nós vamos pagar o nosso débito? Se ela está lá e eu aqui. Então tem que ficar junto. É assim que as leis divinas funcionam. E importante, nós solicitamos de Deus a bênção da presença desses familiares que nos cercam, porque eles são os parentes severos, vestidos de verdugos. E é a lição da paciência que nós todos necessitamos para viver. Está tudo como deveria estar. Portanto, a gente não pode perder essa oportunidade de semear dentro do nosso lar as sementes dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ao contar a parábola do semeador, ele estava dizendo que aquela parábola, ele é o semeador. E os ensinos que ele deixou para toda a humanidade são as sementes, que caindo naqueles tipos diferentes de solo e de terra, uns iam frutificar, outros não. Até que todas as sementes encontrem a terra fértil. E essa terra está no nosso coração, é o nosso sentimento. Portanto, as sementes luminosas da Boa Nova, plantadas na intimidade do nosso conjunto familiar, elas vão se desdobrar em embriões de amor para enriquecer os espíritos de paz. Todo mundo quer paz, todo mundo procura paz, mas procura fora, longe, em coisas, em circunstâncias, quando verdadeiramente nós vamos encontrar a paz dentro de nós mesmos. Vamos fazer como aquela família. Vamos esperar um tempo para a gente receber esse presente de Jesus que a gente deseja tanto. E dessa forma, nós devemos dedicar pelo menos um dia dos 7 que a semana tem para o culto evangélico no nosso lar, a fim de que Jesus possa pernoitar conosco em nossa casa. Porque se estamos reunidos em nome de Jesus, estudando os seus ensinamentos,
Jesus estará conosco, entre nós, dentro da nossa casa. E aí preparemos a mesa, pode ser simples, não tem importância nenhuma. Coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. E espera que Jesus virá nos visitar. Porque quando a família ora junto, reunida, Jesus se demora na nossa casa. E a Joana de Ângeles diz assim, que Jesus no lar é vida para o lar. Portanto, um lar que não se fala em Deus, que não se comenta os ensinamentos do Evangelho de Jesus, não tem vida. Esse lar está sem vida. E quando a família está reunida orando, toda a rua, todo o quarteirão da nossa rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Porque os espíritos superiores nos identificam com a luz que começa a brilhar sobre a nossa casa. E essa luz, então, ela se espalha para as outras residências, para os nossos vizinhos. Portanto, devemos abrir o livro da vida, meditar nos ensinamentos do Senhor, pelo menos uma vez por semana. Porque a nossa necessidade é tamanha que hoje em dia a gente tem que rezar constantemente. Vocês concordam? Levanta, reza, vai sair para o trabalho, reza. Chega em casa, reza, de noite reza, vai dormir, reza de novo. Porque dessa forma nós estamos sendo protegidos do mal. Que às vezes não está só lá fora, que também está dentro de nós, ainda, né? E uma coisa importante, às vezes a gente tem o desejo de realizar o culto, mas ninguém se manifesta. Aí a pessoa pensa, enquanto eu não reunir toda a minha família, eu não vou começar o culto. E não é dessa forma. Se ninguém quer, se a maioria não quer participar, que faça você sozinho. Sozinho aparentemente, porque nós nunca estamos sós. Realiza o culto, faz mesmo assim, só você, reservadamente, lá na limitação da sua peça de dormir, quer dizer, para não perturbar os outros, vai para o seu quarto, para a sua cama, e ali você faz o Evangelho no lar. E outra coisa muito importante, se nós ainda tivermos filhos em casa que dependem de nós, a gente não deve perder a oportunidade de falar o nome de Deus para os nossos filhos. Essa fala é do Chico. Ninguém deve perder a oportunidade de falar o nome de Deus para uma criança. Então, se eles estão sob a nossa tutela, se nós damos para eles escola, remédio, vestiário, moeda, né? Instrução, porque não dá também para eles o alimento espiritual, semeando no solo daqueles espíritos as estrelas da fé.
que são os ensinamentos de Jesus. Porque a noite da oração em família, ela é a festiva oportunidade de nós convivermos com os espíritos da luz que vêm nos ajudar nas nossas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós, que é Jesus. Porque nesse momento que nós estamos ali envolvidos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, aqueles amigos espirituais estão observando as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e eles vão nos auxiliar através da intuição, através dos conselhos, né? Ou talvez até pela própria lição que a gente estiver fazendo, eles vão chamar a nossa atenção para aquilo. E aí, quando as luzes se apagarem, para nós repousarmos, a gente deve orar mais uma vez, comungando com Ele, como Ele, Jesus, procura fazer, a fim de que, ligados a nós e nós ligados a Jesus, a gente possa pelo menos uma vez por semana, das 7 noites que nós temos, ter Jesus conosco dentro do nosso lar. O Divaldo narra um fato que o Chico contou para ele, quando ele ainda estava em Pedro Leopoldo. O Chico era bem jovem ainda, quando ele começou o seu mandato mediúnico. E aí o Chico contou que ele estava assim um dia e tinha acontecido naquela cidade um fato, um crime desses horrendos que a gente vê a mídia noticiar, que abalou profundamente a população da cidade. E aí o Chico estava meditando e de repente uma senhora já desencarnada, que também era moradora daquele lugar, que todo mundo conhecia, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então essa senhora se aproximou do Chico e disse assim para ele: Chico, por que você não procura aquela senhora que perdeu seu filho assassinado e ela era viúva? Era só ela e o filho. E o filho foi assassinado. Por que você não vai lá, Chico, orar no lar daquela irmã? E o Chico, como todos nós sabemos, aquele espírito obediente, humilde, programou. Chamou mais 2 pessoas para acompanhá-lo e foi visitar aquela senhora. Chegando lá, ele disse: olha, nós viemos orar em favor da senhora para fortalecer o seu coração e também em favor do seu filho que foi assassinado. Aquela senhora muito simples, muito pobre, ficou muito, mas muito feliz. E aí pegou uma mesinha, pegou um paninho que ela tinha, colocou na mesa, pegou umas latinhas que funcionava como copo, colocou, pegou a água, colocou na mesa. E o Chico então disse: vamos orar. E ele pegou o Evangelho e deu para essa senhora abrir. E ela abriu, e a lição da noite caiu: o perdão das ofensas. Aí o Chico leu
e aquelas palavras caíam assim no ambiente, na casa da nossa irmã, como se fossem bênçãos. O Chico leu, fez o seu comentário e abriu a palavra para quem quisesse comentar. Nesse momento bateu a porta da casa daquela irmã e ela foi atender. Era uma criatura extremamente necessitada, esses irmãos nossos que ficam jogados pela rua, que não come, que não bebe, que não toma banho, muito, mas muito necessitado, pedindo para aquela senhora alguma coisa para ele comer, que ele estava com muita fome. Ela disse assim para ele: olha, agora no momento eu não posso te atender, porque nós estamos fazendo culto no meu lar, mas a hora que eu terminar eu vou providenciar o jantar para você. Você não quer entrar e participar conosco? E ele, diante de tanta fraternidade, ele entrou e assentou. E aí então, quando chegou a vez da senhora falar, ela disse assim: eu perdoo de coração aquele que assassinou o meu filho. Nessa hora, aquela criatura que havia batido na porta e entrado, levou um choque. Se ajoelhou diante dos pés daquela criatura e disse assim para ela: a senhora é a mãe do morto? Ela disse: sou, meu filho. A mãe do jovem que foi assassinado? Ela disse: sim, sou eu mesmo. Aí ele disse: olha, se a senhora me perdoou sem que eu pedisse o seu perdão, eu sou o assassino do seu filho. E eu vou agora, imediatamente, me entregar à justiça. Ao sair daqui, eu vou para a delegacia, vou me entregar à justiça para que eu possa pagar pelo erro que eu cometi. E aí terminaram o culto, tomaram água, o Chico foi embora, né? De repente o Chico estava de novo, ele viu uma luz que começou a aproximar, foi aproximando do Chico. Quando chegou bem perto, aquela luz se transformou num jovem. E ele disse: Chico, eu vim te agradecer, porque você foi lá na casa da minha mãe para rezar junto com ela, para realizar o culto. E fui eu, Chico, que falei para aquele mendigo bater na porta da casa da minha mãe naquela hora. Porque eu precisava, Chico, de ouvir a minha mãe dizer que perdoava o meu assassino. Porque eu já o perdoei há muito tempo. Então vejamos, meus irmãos, o que pode acontecer no momento quando a gente está reunido, estudando o Evangelho de Jesus. É só bênção que a gente recebe. E para encerrar a nossa fala, nós temos aqui um poeminha do João de Deus, uma coisa assim muito bonita, que nós vamos lê-lo para encerrar a nossa fala. Do culto cristão no lar,
nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar a dor, a luta, a alegria e a iluminação de cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva um doce abrigo, a sublime sementeira que te guarde a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que te abrasa, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. João de Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. E nós temos aqui mais ou menos uns 20 folhetinhos do Evangelho no Lar, principais finalidades, roteiro para realização e sugestões. Alguém se interessa? Faz esse favor, jovem. Muito obrigada, meus irmãos, companheiros do amor e caridade, e que Jesus continue a nos amparar, a nos fortalecer. Boa noite a todos. Obrigada.